Olá, galerinha da EJA. Vamos lá, mais uma vez, né? Então, assim, a gente na aula de hoje, quando se trata das ciências humanas da EJA, a gente vai englobar sempre as áreas como geografia, filosofia, sociologia e história. Hoje a gente vai falar da questão da geografia que se cobra muito no Enem. A formação dos blocos econômicos, né? Ou os blocos econômicos. Você já deve ouvir falar sobre a PEC, a Ásia Pacífica Econômica Cooperation, Mercosul, né? Então é isso. A gente vai falar dos blocos econômicos, de forma que o objetivo dessa aula é compreender a formação dos blocos econômicos, conhecer e analisar os diferentes tipos de blocos. Se a gente sair dessa aula compreendendo a formação dos blocos e analisar e conhecer diferentes tipos de blocos, tá show de bola. O que são os blocos econômicos? Né? Definição: são associações que procuram estabelecer relações econômicas entre estados, nações, no sentido de tornar a economia dos membros mais competitiva e assim poderem participar de forma efetiva no mundo globalizado. Então, ao contrário de negar a globalização, os blocos econômicos são fruto da mesma. São estabelecidas relações privilegiadas entre os membros. Os blocos econômicos correspondem à integração econômica envolvendo países de uma determinada área do planeta. Na atual conjuntura, é percebida como uma questão primordial para a sobrevivência econômica dos países. No contexto de uma economia cada vez mais globalizada e, consequentemente, competitiva, esses blocos visam garantir lucro e acumulação de capital. Os objetivos dos blocos econômicos é diminuir ao máximo as barreiras alfandegárias, a livre circulação de capitais, livre circulação de pessoas e livre circulação de serviços ou mão de obra. Observação: fazer parte de um bloco econômico significa fortalecer diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Tipo de blocos econômicos: zona de livre comércio, união aduaneira e mercado comum e união monetária. Zona de livre comércio: priorizam a gradativa liberalização do fluxo de mercadorias e de capitais dentro do limite do bloco. Utilizam a mesma TIC, tarifa interna comum. Redução ou eliminação das taxas alfandegárias. União aduaneira: considerando um estágio avançado na zona do livre comércio, pois além da circulação de mercadorias e de capitais, utilizam a mesma TIC, tarifa interna comum, e também padronizam as TECs, tarifas externas comuns, para outros países. Mercado comum: estágio mais avançado quando comparado à União Aduaneira, pois utilizam as mesmas políticas econômicas, adicionando primeiro ponto, busca padronizar a legislação econômica. Segundo, a formação fiscal. Terceiro, leis trabalhistas. Quarto, leis ambientais. 5, livres circulação de pessoas. E 6, adoção da mesma moeda. Os grandes blocos, quem são eles? O NAFTA, né? Composto pelos países Estados Unidos, Canadá e México. O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA entrou em vigor em 1994, tendo como membros os Estados Unidos, Canadá e México. Representa apenas uma zona de livre comércio, circulação de mercadoria. Os Estados Unidos projetam para 2007 a ALCA como uma zona de livre comércio. Na América, 34 países, exceto Cuba. O NAFTA, né, a gente
Percebe aí os 3 países dominantes. Vamos para o Mercosul, né? Outro bloco econômico. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Os países membros do Mercosul: Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela. Criado em 1991 com o Tratado de Assunção pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela. Membros associados: Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia. Representa um mercado comum, objetivando eliminar as barreiras alfandegárias, instalação de livre comércio e cria uma tarifa externa comum, TEC, União Aduaneira. Aqui nós temos o mapa do Mercosul, os países que se agregaram. Observação: o Mercosul apresenta uma peculiaridade em relação aos outros blocos econômicos. Nele existem, além dos países membros, os associados, que utilizam o mercado somente nas regras da Zona Livre Comércio. O Mercosul, né? Quem são os países membros? São os que estão no abóbora, né? Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. São os países membros. Agora, quem são os países associados? Aqui representado pela cor de café: Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Equador. Importante: mesmo existindo esses acordos, ocorre parlamentarmente comercializações bilaterais entre países integrantes de blocos diferentes. A UE, União Europeia, formada pela Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Polônia, Romênia, Países Baixos, Grécia, Portugal, Bélgica, República Tcheca, Hungria, Suécia e Áustria. A União Europeia também ainda faz parte Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Estônia, Malta, Finlândia, Lituânia e Chipre. Surge em 1957 chamado de Comunidade Econômica Europeia, CEE, ou Mercado Comum Europeu, pela sigla MCE. Em 1 de 1 de 1993, entra em vigor o Tratado de Maastricht, assinado em 1991, em que é formada a União Europeia. A UE representa a União Econômica e Monetária com a eliminação das barreiras alfandegárias e do livre fluxo de capitais, produtos, pessoas, serviços, etc. Em 1 de 1 de 2002, é introduzido o euro, exceto Suécia, Reino Unido, Dinamarca e os novos países membros. ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, outro bloco, né? Proposta de criação de 1990. O objetivo é criar uma livre área de troca em todo o continente americano, exceto Cuba. Membro de todos os países da América, exceto Cuba. Olha lá. Então, quem não faz parte da ALCA na América é Cuba. Tigres asiáticos. A expressão tigres asiáticos refere-se às economias de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã e Taiwan. E Formosa. Esses territórios e países apresentam grandes taxas de crescimento e rápida industrialização entre as décadas de 1960 a 1990. Investimento em educação e melhoria do sistema universitário. A mudança de mão de obra barata, reforma agrária. Fator de desenvolvimento: investimento de capital externo, Estados Unidos e Japão. Luta contra o socialismo. Exploração da força do trabalho, relativamente barata. Distribuição mais equilibrada de renda. Estados centralizadores e ditatoriais. Economias voltadas para o mercado externo. Ética confucionista, equilíbrio social, hierarquia, disciplina, consciência do grupo, nacionalismo, empresa vista como uma grande família. Outros blocos econômicos: APEC, Cooperação e Economia da Ásia e do Pacífico, ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático,
CARICOM, Mercado Comum Comunidade do Caribe, CAN, Comunidade Andina, CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, a gente fica por aqui, né? Acredito que vocês tenham tido um bom aprendizado do que se fala dos blocos, e qualquer coisa a gente vai consultar ao nosso livro didático. Boa sorte!